agora que eu expliquei sobre distância de pontos, agora eu vou para o ponto médio. Para pegar um exemplo, pronto, eu vou até te explicar o que é um ponto médio. Ponto médio é um ponto de uma distância entre dois pontos, né? Que é um ponto que divide essa distância no meio, com dois lados iguais. Então aqui é um ponto médio da distância de B a C. Por quê? Porque é um ponto que divide a distância, o segmento, né, de B a C, né, essa linha, divide no meio, com duas partes iguais. E a mediana, como está aqui, eu poderia dizer que é tipo a distância, a reta, que parte do vértice de qualquer lado do triângulo, do vértice de qualquer lado, até a base do lado contrário da vértice. Por exemplo, se eu quiser essa mediana do ponto de A a B, eu pegaria o vértice de C, ó, o ponto de A a B, eu quero a mediana. Eu pego o ponto de C e vou da vértice C até o meio de A a B. Então, a mediana é sempre uma reta que pega de uma vértice, de qualquer uma das vértices, até a base do lado contrário. Então, eu vou pegar da vértice e vou até a base. Aí, essa linha é a mediana. Essa distância é a mediana. E o ponto médio é o ponto que divide uma distância em duas partes iguais. Entendeu? Então, beleza. E se ele perguntasse qual é a distância da reta e ele desse um triângulo, né? Se tivesse lá na questão, desse jeito. Temos um triângulo equilátero não, acho que é equilátero, que tem todos os lados iguais, né? Eu acho que é equilátero. Um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, com um ponto A, tal, aí ele diz o ponto A, diz o ponto B e diz o ponto C. E ele quer saber a mediana de um desses pontos, já que é equilátero, toda a mediana vai ser igual. Então você vai fazer o quê? Já que você tem um ponto C, o ponto B e o ponto A, você só precisa saber qual é o ponto médio do B ao C e depois sabe fazer a fórmula da distância para saber a distância da mediana. Entendeu? Tipo, você vai pegar a distância do ponto, as coordenadas do ponto médio, ou as coordenadas, desculpa, as coordenadas do B e as coordenadas do C e vai colocar na fórmula do ponto médio para saber qual é o x e qual é o y do ponto médio, certo? Aí depois de descobrir o x e o y do ponto médio, aí você vai ter as coordenadas do ponto médio. Aí do ponto médio, já que você já tem o ponto A, então é só pegar o ponto A e o ponto médio e colocar na fórmula de distância, porque você vai saber a distância dessa reta aqui. Tá conseguindo entender? Que isso daqui é a distância do ponto A ao ponto M, como está aqui, ó, a distância do ponto A ao ponto M, seria isso daqui, ó, essa reta aqui, e isso seria a mediana. Então, se a questão tivesse pedindo a mediana e ele te desse as três vértices do triângulo, você faria desse jeito. Primeiro encontraria o ponto médio da distância, né, do segmento de B a C e depois calcularia a distância do ponto A ao ponto M, até o ponto médio. Pronto, agora eu te expliquei isso para saber mais ou menos a teoria. Só que agora eu vou te explicar como faz o ponto médio, como descobre o ponto médio. Vamos para essa questão aqui que eu peguei, que é da página 82, que é essa nona questão. Sendo os pontos A, que é aqui, ó, A2,10, que é como está aqui, sendo os pontos A 2,10 e B 8 e menos 2, ó, colocando tudo aqui, ó, tudo aqui. Sendo esses dois pontos, quais são as coordenadas dos pontos que dividem o segmento A a B, do ponto A ao ponto B? Qual é os pontos médios que divide o ponto A ao ponto B em quatro segmentos congruentes? Nessa questão, você teria que interpretar meio que a questão, que nem eu fiz aqui, eu interpretei a questão. Eu peguei uma... Eita, não dá para ver muito bem. Eu peguei uma reta que vem do ponto A ao ponto B e ele pediu o quê? Quatro linhas iguais, certo? Então eu teria que ter quantos pontos médios? 1, 2, 3 pontos médios. Eu ia ter aqui, ó. Aqui
um ponto médio, aqui outro ponto médio e aqui outro ponto médio. Eu teria que descobrir 3 pontos médios. Aí você diz, meu Deus, como eu vou descobrir esses 3? É bem simples. Você primeiro vai descobrir o ponto médio do ponto A ao ponto B. Aí você vai descobrir esse cabinho aqui. Você consegue visualizar isso? Que se eu descobrir o ponto médio de A a B, eu descubro esse ponto. Então, eu já descobri um dos 3 pontos, eu já descobri, beleza? Pronto. Depois disso, aí eu vou descobrir o ponto médio de M a B. Porque aí eu vou descobrir esse carinha aqui, tá vendo? Eu vou descobrir esse ponto. Se eu souber o ponto médio, né? O lugar que o ponto que divide esse segmento ao meio, eu vou descobrir esse ponto, entendeu? Que é o ponto médio de M, ó, tá vendo o M aqui, que eu descobri agora, não tem? Que eu acabei de descobrir, o M até o ponto B. Aí eu descubro esse cara. E você concorda comigo que se eu descobrir o ponto médio do M ao A, eu vou descobrir esse carinha aqui, ó. Eu vou descobrir esse ponto. Então, se eu descobrir esse ponto, aí depois descobrir esse ponto e descobrir esse, então eu tenho a resposta. Aqui, ó, o ponto de cada um. Pronto. Então você interpretou a atividade, certo? A questão. Então seria até bom você fazer na prova quando você ficar em dúvida, você tenta interpretar de algum jeito, tá ligado? Esse aqui era o jeito que eu tentei interpretar aqui, que ele falou que tinha que ter 4 aqui, ó. 4, cadê? Quais são as dividem o segmento em 4 segmentos congruentes. O que é congruente e o que é segmentos? Segmentos, tu sabe o que é, né? Que é a linha, né? É a reta. Pronto, o segmento é a reta. Congruentes é dizendo assim, se eu tiver uma reta e eu dividir ela, meu Deus, é porque tá até refletindo, mas se eu tiver uma reta e eu dividir ela no meio, exatamente no meio, que fica dois lados iguais, aqui ó, dois lados iguais, esse igual é congruente, duas retas iguais, entendeu? Se eu tiver uma reta e eu dividir ela não tão no meio, fica um lado de um jeito e um lado de outro tamanho, isso não é congruente. Tem que ser tudo igualzinho. Então, se ele diz que quer 4 segmentos congruentes, ele quer dizer que quer 1, 2, 3, 4 segmentos e todos são iguais. Claro que aqui parece que não é igual porque foi feito na mão, né? Então, não vai ficar, tipo, bem igualzinho. Mas vamos lá. Então, eu tenho ponto, por enquanto, eu tenho um ponto de A e o ponto de B. Eu vou descobrir o XM, o ponto médio de X, o X, né? O X do ponto médio, quer dizer, foi mal. O X do ponto médio. O ponto médio, ó, eu vou até te explicar aqui, ó. O ponto médio é igual o A, o B ou C. Tem o quê? Tem o X e tem, meu Deus, esses flash. E tem o Y. O ponto médio tem o X e o Y, que nem o A tem o X e o Y, entendeu? Então, eu tenho que descobrir primeiro o X, que é essa fórmula, e depois tenho que descobrir o Y, que é a mesma forma, só que muda o Y aqui, entendeu? Aqui é X, 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 aqui é Y, Y, isso, só muda isso. Mas de resto é tudo igual, eu vou até explicar. Bom, então qual é a fórmula? A fórmula é XM é igual a XA, que eu quero, que é o ponto que eu quero, mais XB, que é o outro ponto, né? Eu quero o segmento do XA ao XB. Então, eu preciso do XA e do XB, soma eles duas e divido por 2, certo? E o Y é a mesma coisa. Aí, se eu fizer essa equação substituindo as informações, eu encontro o X do ponto médio. Se eu quiser, aí agora eu vou precisar do Y. O Y é a mesma coisa. É o Y de M, ó, X de M, aqui é o Y de M, é igual ao Y de A, aqui ó, o Y de A, mais Y de B, tá vendo aqui ó, Y de B, dividido por 2, que nem aqui ó, dividido por 2, entendeu? Tipo, bem simples. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir os valores. Aqui ó, qual é o X de A? 2, mais, tá aqui ó, da fórmula, qual é o X de B? 10. Não, falei errado, aqui é Y de A. Desculpa, recapitulando. Quem é o X de A? 2. Beleza. Quem é o X de B? 8. E o mais aqui, que é da equação, dividido por 2. Aí aqui, eu já fui direto, mas eu vou explicar direitinho. 2 mais 8, 10. 10 dividido por 2, 5. Pronto.
o ponto médio de x é igual a 5. Pronto. Descobrimos o x do primeiro ponto médio, que é esse daqui. Tu consegue ver, ó, que aqui, ó, de A a B, ó, de A a B, então nós vamos descobrir esse ponto. Então nós já descobrimos o x dele, o x desse ponto aqui, desse carinha. Depois nós vamos descobrir esse e esse, mas depois, entendeu? Agora vamos para o y, que é y de A mais y de B dividido por 2. Ym é igual a y de A, que é o quem é quem? 10, mais, né? Mais, mas já eu explico porque tá menos. É mais, y de B é o quê? É menos 2. Aí se você colocar o menos do número mais o mais daqui, menos com mais, dá o quê? Dá menos. Então você colocou menos, entendeu? Tipo, se aqui fosse só um 2, você colocaria mais 2. Só que já que é um menos, se já que aqui é um menos, então fica com menos do ponto, né, da coordenada, com o mais da fórmula fica menos, por isso que eu coloquei menos. Aí boto 2 aqui, ó, o 2, repito 2. Aí pronto, aí daqui eu vou desenvolver o cálculo. E divido por 2, né, claro, não esqueça. Aí o y de m é igual a quanto? 10 menos 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Ponto. Então, esse ponto aqui, as coordenadas dele são qual? São esse aqui, ó. 5, que é o x, e 4, que é o y. Beleza? Tranquilo. Pronto. Aí agora eu tenho que descobrir o x e o y do ponto médio, né? O ponto médio de x e y do segmento, ó, tá vendo aqui, ó? Segmento de A a M, que é o que, ó? Já que eu já descobri esse ponto aqui, aí agora eu vou fazer o ponto médio desse ponto, que é A, até o M, para descobrir esse outro ponto, tá certo? Beleza? Então agora vamos fazer ele. Vamos vir para esse lado. Pronto. Beleza. Aqui é o x de M, que é igual a x de A mais x de M. Por que x de M de novo? Porque agora, deixa eu voltar aqui. Porque agora eu tô tendo como base os pontos A e M para descobrir esse outro M aqui. Então, beleza. Agora eu vou substituir. X de A, quem é? Vamos voltar aqui, é 2. Então, coloquei aqui, 2. X de M, quem é? Vou voltar aqui, ó, que eu já tenho, né? Que eu acabei de descobrir, que é o quê? 5. Então, coloquei aqui, 5. Mais, que é da fórmula, e boto dividido por 2. Aqui fica como? Fica 2 mais 5. 2 mais 5 é 7, dividido por 2. Aqui você diria, não, mas aqui tem uma resposta que é 3,5. Só que não pode ser número quebrado, não pode. Se for para ser número quebrado, é melhor você deixar em fração. Tipo assim, eu acho que até pode, mas aí é só dificultar a vida da pessoa, tá ligado? Você pode deixar só em fração. Só que assim, se a fração for muito grande e ter como reduzir a equação, a fração, você reduz. Como assim reduzir? Por exemplo, se eu fizesse essa conta aqui, e por um exemplo, né? Claro que nunca ia acontecer isso, mas se por um exemplo acontecesse de dar 14 elevado por 8. Para eu reduzir essa fração, eu faria o quê? Eu dividiria por 4. Ó, dividiria por 4 aqui embaixo e dividiria por 4 aqui. Para eu reduzir a equação, ficaria como? 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá, vamos fazer a conta. Dá 4, 8, beleza? 12, 16. Ó, viu que não deu? Deu 16. Então ficaria com o número quebrado, então não pode. Então eu não dividiria por 4, eu dividiria por 2. Vamos ver se dá certo por 2. Eu falei por 4, mas eu errei, velho. Pô, sou burrão. Cadê minha borracha? Vixe, perdi a borracha. Pronto, voltando. Eu disse que era para dividir por 4, só que não, divide por 2. Porque por 4 dá para dividir o 8, mas não dá para dividir o 14. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aí aqui, ó. Dividir esse daqui por 2 e dividir esse daqui por 2. Então dá igual a 8 dividido por 2 dá 4. E 2 dividido por 14 dá... Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Peraí, não deu pra ver minha mão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7. Daria 7, certo? Pronto. Pode fazer as contas devagar, na hora você vai ter tempo, pode fazer na mão, não tem problema. Mas aqui, ó, deu 7 sobre 4. Dá para dividir mais dá para dividir mais sobre esses dois? Não, por quê? Porque sim, eu poderia dividir 4 por 2, só que não dá para dividir 7 por 2, para não ficar número quebrado, né? Dá para dividir, mas ia ficar número quebrado e não pode. Então, tem que ser um número que, se você dividir por 2 aqui, você vai dividir por 2 em cima. Se eu dividisse por 2 aqui, ia ficar 2. Só que se eu dividisse por 2 aqui, ia ficar 3,5. E não pode, entendeu? Tem que ser número fechado. Então, isso é se a equação fosse muito grande, você tivesse que... Aí, quando a equação vir muito grande, como tipo 14 sobre 7, ou tipo 36 sobre 10, entendeu? Aí você reduz até o mínimo que você consegue. Até o máximo, quer dizer, até o máximo que você consegue reduzir. Até o máximo, para ficar bem pequeno, entendeu? Então fica lá. Aí o ponto médio de x, né, é 7 sobre 2. Pronto, agora vamos descobrir o y. O y é a mesma coisa. Y de a, né? Não, y de m é igual a y de a mais y de m sobre 2, né? Ó, que nem aqui. Isso aqui que nem aqui. Pronto, eu vou substituir. Y de a, quem é? Vamos procurar aqui. 10. Então, coloca aqui. 10. Mais da fórmula. Y de m, quem é? Porque não parece um m aqui. Pra falar a verdade, eu coloquei foi um b, mas só que aqui é m, viu? Porque nós estamos fazendo o ponto médio da distância de a a m, não de a a b, entendeu? Mas qual é a opção? Y de m é quem? É 4. Então, eu vou aqui e coloco 4. Dividido por 2. 10 mais 4 igual a 14. 14 dividido por 2, 7. Pronto. Eu descobri as coordenadas desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui. Dá pra ver, ó, que é a distância de A a M. Aí eu descobri o ponto médio, que é quem é? Esse ponto. Pronto. Já sei as coordenadas desse ponto, que é 7 sobre 2 e 7. Pronto. Agora eu vou descobrir... Aí só falta que ponto agora? Esse daqui. Então, eu tenho que descobrir o ponto médio de que distância? De que ponto para que ponto? Eu tenho que descobrir do ponto B a esse ponto M. Entendeu? Que seria essas coordenadas aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? XM é igual a XB, né? Ó, daqui, ó, XB mais XM, que é esse daqui, sobre 2. Beleza? Vamos substituir. XB, quem é? Vamos procurar. XB é igual a 8. Então, coloco aqui 8. Mais da fórmula. Quem é o XM? XM é 5. Aqui, ó, 5. XM é 5. Então, eu coloco e tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Aí, 8 mais 5 dá igual a 13. E depois repete o 2. Aí me diz, isso daqui dá para reduzir por algum número? Não dá. Não dá para reduzir por algum número, tá ligado? Se você reduzir por 1, vai ficar 13 sobre 1, que ficaria 13, só que não tá certo. Não pode reduzir por 1, é de 2 para cima, entendeu? Então aqui dá para reduzir por 2? Não dá. Dá para reduzir por 3? Daria para reduzir, eu acho que daria para reduzir o 13, só que não dá para reduzir o 2, entendeu? Então se dividir por 1, tem que dividir pelo outro, o mesmo número, entendeu? Só que aqui não dá para reduzir, então eu paro por aqui. Pronto. Então o ponto x do ponto médio, né? O x do ponto médio é 13 sobre 2. Pronto. Agora vamos para o y. Y é YB. Ó, tá vendo? YB, ó, sempre repetindo. YB mais YM, que é isso aqui. YM, que é esse ponto aqui, sobre 2. Pronto. Y de M é igual a Y de B. Quem é? Y de B. Menos 2. Então, eu coloco aqui. Menos 2. Quem é Y de M? Y de M é 4. Então, é aqui. 4. Isso sobre 2. Aí vamos colocar menos 2 mais 4. Menos com mais, menos. 2 com 4, 2 menos 4, 2. Qual é o que predomina aqui? Quem é o sinal que é o maior? É o 4. Então é mais. Então ficaria 2, ficaria 2 positivo. Aí tu se lembra do 2 aqui embaixo, ó? É 2 dividido para 2. Quanto é que é 2 dividido para 2? 1. Por isso que aqui deu 1, entendeu? Tipo, menos 2 com mais 4 dá 2. Aí 2 dividido por 2 dá 1. Entendeu? Pronto.
Aí depois disso, é só eu formular a resposta, que é, portanto, o ponto médio, os pontos médios, né, quer dizer, o primeiro ponto médio, que é esse daqui do meio, é quem? É 5 e 4, coloquei aqui, ó, 5 e 4. O segundo ponto médio, que é esse daqui, é quem? É 7,2 e 7, aqui ó, 7,2 não, 7 sobre 2 e 7, beleza? E o terceiro e último ponto médio, que é esse daqui, é quem? É 3 sobre 2 e 1. 3 sobre 2 e 1. Pronto, acabou, isso é ponto médio, né? Mediana, eu dei aquela explicada para tu, que ó, a mediana, aí como é que seria essa mediana aqui? Voltando para mediana, seria o quê? Primeiro eu ia descobrir o ponto médio de B a C, que seria como? Ficaria, a equação ficaria como? Ficaria de jeito aqui, ó, xm igual a x, ó, xb mais xc sobre 2. E aqui é para descobrir o x. Aí para descobrir o y é igual a o quê? É igual a yb, ó, yb mais yc sobre o quê? Sobre 2, entendeu? Aí eu ia descobrir o ponto médio. Aí depois de descobrir o ponto médio, como é que eu vou saber a distância da mediana, que é essa reta aqui? Já que eu já teria o ponto A, era só eu fazer a fórmula da distância usando o ponto A, as coordenadas do ponto A. Então aqui quando tivesse A, eu ia colocar aqui. E o ponto M, a distância do ponto A ao ponto M. Aí aqui é B, mas só que seria um M, né? Aí botaria o ponto M aqui e o ponto M aqui. E faria o cálculo e eu saberia qual é a distância da mediana. Beleza? Então é isso, ponto médio. Bom, o próximo assunto que nós vamos ver é sobre o determinante. Que o que é que diz aqui? Determinante é igual a saber se os pontos estão alinhados ou não e saber a equação geral da reta. Precisa de só 2 pontos, né? Certo. Então vamos lá. Vamos entender quando a reta é alinhada ou não. Depois, primeiro eu vou te explicar a teoria, depois eu te explico como fazer isso, né? Que eu também fiz um exemplo. Ó, dados 3 pontos do plano de coordenadas A, B e C, dizemos que A, B e C estão alinhados se a semente, que é isso aqui, ó, for igual a zero. Então, se quando você fizer o determinante, fizer o cálculo, que eu acho que tu sabe, né? Colocar esse para cima, esse para baixo, esse para cima, esse para baixo, aí multiplicar esse e esse com esse, tá vendo? Tipo, fazer as cruzinhas aqui. Aí esse lado bota o sinal ao contrário e esse lado conserva o sinal. Aí depois você soma tudo e se der igual a zero, é porque isso é uma reta, certo? Se você somar tudo aqui e der igual a zero, isso é uma reta. Se você somar tudo, né, fazer a multiplicação e depois somar esse com esse lado que fica aqui com esse lado, eu acho que tu tá ligado o que que é. E ficar diferente de zero, ele é um triângulo, entendeu? Então, beleza. Então, eu vou ver aqui se eu fiz, não, mas aqui é outra coisa. Será que eu não fiz? Eu não fiz, ó. Pera aí, viu? Eu vou tentar elaborar uma questão aqui, porque eu não fiz uma questão exatamente sobre isso que eu falei do colinear e não colinear. Bom, fiz outro vídeo aqui, mas tudo bem. Voltando. Eu fiz aqui, elaborei uma questão, isso aqui, claro que são coisas, tipo, totalmente diferentes. Eu nem sei se vai dar zero ou se vai dar diferente de zero, então eu já vou fazer o cálculo com tudo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer o determinante. Como é que faz o determinante? Não sei se você sabe, mas você bota uma linha aqui, aí você coloca x de A mais y de A, x de B mais y de B e x de C mais y de C. Por exemplo, x de A, 2. Então, coloco 2. Você só repete 2 e 3, você coloca 2 e 3. 4 e 5, 4 e 5. 8 e 7, 8 e 7. E o que sobrar, né, que é para formar um determinante de 3, o que sobrar você bota 1 aqui, ó. 1, 1, 1. Aí fecha o determinante. Entendeu?
Aí você fala o quê? O 8 vai para cima e o 2 vai para baixo. Então aqui fica um 8 e o 2 vai para baixo, fica um 2. E aqui o 1 vai para cima e o 1 vai para baixo. Pronto. Aí você fala o quê? Você multiplica esses aqui. Eu vou até formar uma linha aqui, ó. Então eu vou multiplicar, tipo, já que a linha aqui, eu vou multiplicar 1 vezes 3 vezes 4, aí vai dar um resultado e tal. Eu vou fazer a linha em todos aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tem que multiplicar todos esses. Entendeu? Esse e esse. E o do outro lado também. Opa, eu não sei se tá gravando certinho, mas ó, do outro lado também. Aqui, ó, multiplicar, ó. Tem que multiplicar, se não tá gravando, tem que multiplicar esses três. Aí vai dar um resultado aqui, aí esses três vai dar um resultado aqui, esses três vai dar um resultado aqui. E lembre-se, quando você multiplicar desse lado aqui, que a resposta vai ficar do lado esquerdo, você muda o sinal. Ó, muda o sinal. Aqui, se aqui 1 vezes 3 vezes 4, vamos fazer uma conta rapidinho. 3 vezes 4, 4 vezes 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Aí ficaria 12 positivo. Aí já que ele está na esquerda, ele vai ficar 12 negativo, entendeu? Ele muda o sinal quando é na esquerda. E quando é na direita, né, que é tipo daqui e o resultado vai dar aqui, você conserva o sinal, você deixa do jeito que está. Tipo 8 vezes 3. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Em vez de botar menos 24, que nem aconteceria aqui, você só coloca 24. Você conserva o sinal. Então, desse lado da direita você conserva o sinal e da esquerda você muda o sinal. Beleza? Então, eu vou colocar aqui todos os traços para você ficar bem ligado. Ó, multiplica todos esses aqui que eu estou botando os traços, né? Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. 1 vezes 3 vezes 4, 12. Aí 12 positivo, aí aqui eu vou botar negativo. Eita, deixa eu apagar isso aqui, que eu não apaguei direito. 12, era para dar 12 positivo, só que eu vou colocar 12 negativo, certo? Então eu coloco aqui 2, 1, negativo. Beleza? Pronto. Aí 5, eu já desconsidero 1, porque tudo vezes 1 é ele mesmo, então 5 vezes 8. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40. 40 positivo, eu boto aqui 40 negativo. Beleza? 7 vezes 2, 14. Aí 14 positivo, eu boto 14 negativo. Beleza? Aí aqui, ó. 8 vezes 3, eu boto 8 mais 8, 16. 16 mais 8. Peraí, 16 mais 8, 22. 22, né? Peraí, eu vou ter alguma coisa errada. 4 mais 4, 12. 5, 10. É isso mesmo. 20, 22, né? 8 mais 8, 16. 16 mais 8. 16 mais 8 é 4. Não, é 24. 24. Aí aqui não é positivo, aí eu só boto positivo. Eu não inverto o sinal, entendeu? Desse lado aqui eu não inverto. Aí 2 vezes 5, 10. Aí bota 7 vezes 4, 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. Então aqui fica positivo, então eu continuo botando positivo. E pronto. Aí daqui eu vou somar todos os termos e vai dar um igual aqui, ó. Vai dar um igual. Se essa igualdade der zero, essa reta, ela é reta aqui, ó. Ela é uma linha reta, pronto, ela é a linha reta. Se isso daqui não der igual a zero, provavelmente ela é um triângulo. Não importa se é um triângulo equilátero, né, que tem todos os lados iguais, se é um triângulo, eu esqueci os outros triângulos, mas se é um triângulo equilátero tem todos os lados iguais, todos os lados diferentes, tem dois lados iguais e um diferente, não importa, vai dar um triângulo. Se for diferente de zero, se for igual a zero, é uma linha reta, entendeu? Deixa eu fazer as contas aqui, peraí. Aqui, ó, voltando. Eu fiz aqui, ó, a soma desse daqui, que deu menos 66, e a soma desse daqui, que deu 62. Então, menos 66 mais 62 dá 4 positivo. Então, me diga, esse triângulo, esse triângulo, não, esse triângulo não, essa reta, ela é uma linha reta ou é um triângulo? Isso, é um triângulo. Por quê? Porque não é igual a zero, é diferente de zero. Se fosse igual a zero, seria uma linha reta, beleza? Pronto, então é isso, é tipo o determinante básico do básico do básico. Pronto, aí eu vou agora para uma questão que eu peguei do livro. Que é uma questão que ela pede o quê? Deixa eu até ver aqui, ó. É questão página 88, questão 29. Aqui, ó, página 88, questão 29. Cadê 29? Não é aqui, ó. Determine na M, que é esse Mzinho aqui, para que A, B, C sejam colineares.
Então, se ele diz que o ABC já deve ser colinear, ele diz o quê? Que o determinante vai ser igual a zero. Então, quando eu for montar o determinante, né? Eu fui aqui, botei um traço, botei todas as informações, ó, 2, 3, ó, 2 menos 3, aí 2 menos 3, menos 6 com 5, menos 6 com 5, e m com menos 5. Aí eu coloquei aqui, m e menos 5. Completei com 1 e fechei o determinante. Aqui eu já posso igualar a zero. Por quê? Porque aqui a própria questão diz que eles são colineares. E colineares são o quê? São retas, são pontos que formam uma reta. Pontos que formam uma reta, entendeu? Então, pontos colineares é isso. Isso quando é que um determinante é ponto colinear? Quando ele é igual a zero. Então, eu já posso igualar a zero para depois colocar na equação aqui, ó. Mas isso aqui eu explico depois, peraí. Pronto. Aí aqui é um determinante que mexe com incógnita, né? Que tem um número que, em vez de ser um número, é uma letra. Então, eu vou lá, coloquei as informações, aí coloquei o m para cima e o 2 para baixo, normal, 1 para cima e 1 para baixo, beleza, normal, aqui igual a zero. Multipliquei, aí deu o quê? Deu menos 18, aí menos 5m, ó. Aqui deu 5m, aqui eu mudei o sinal, né? Aqui deu 5m, eu botei menos 5m. 2 vezes menos 5 dá menos 10, eu coloquei 10. Aí, menos 3 vezes m é menos 3m. 5 vezes 2 é 10. E menos 5 vezes menos 6 dá 30 positivo. Isso tudo igual a zero. Pronto, aí depois disso eu faço o quê? Eu somo os iguais, né? O m com o que tem m e o que não tem m com o que não tem m. Então, menos 5m mais menos 3m dá menos 8m. Aí, se você colocar menos 18 mais 10 mais 10 mais 30, dá menos 32. Entendeu? Dá menos 32. Bom, pelo jeito deu menos 32. Pode ser que esteja errado, mas se a questão estava certa, então eu acho que está certo. Mas vamos lá, deu menos 32, é porque eu acho que é verdade, deu menos 32 mesmo. Mas tudo bem, deu menos 8m menos 32 igual a zero. Tá vendo igual a zero? Ó? Daqui, ó, igual a zero. Então você somou os iguais, colocou aqui e igualou a zero, porque o determinante já estava igual a zero. Então, beleza. Aí eu fui lá e fui isolando o m. Primeiro eu passei o menos 32 para o outro lado positivo, ficou 32 positivo. Depois eu passei o menos 8, que estava negativo e multiplicando, para o outro lado positivo e dividindo, né? Que tu sabe, passar para o outro lado. E deixei a incógnita sozinho. Aí eu botei 32 dividido por 8, dá 4. Então, a incógnita é igual a 4. Então, portanto, a resposta é C é igual a 4, menos 5. Entendeu? Então, eu fiz o determinante, igualei ele a zero, porque a própria questão diz que eles são colineares. Então, eu já igualei a zero. Fiz o determinante, somei os iguais, ó, m com m e 100m com 100m. Tem que ser sempre igual. Eu não posso somar, tipo, menos 5m com 10. Não posso, porque eles não são igual. Se o 10 tivesse um m, aí sim eu poderia somar. Mas eu somo os iguais, né? Aí dá a equação aqui, ó, menos 8m, que é a soma desse com esse, e menos 32, que é a soma desse com esse, com esse, com esse, igual a zero, que é o que vem daqui, o zero, né? Aí eu passei o 32 para o outro lado, né? Positivo, ele estava negativo, ele passa positivo. Aí fica menos 8m igual a 32. Aí depois eu isolei o m totalmente, botei o 8 que estava negativo e multiplicando, passando para o outro lado, dividindo e positivo. Aí 32 dividido por 8 dá 4, então o m é igual a 4, portanto C onde seria o m é 4 e onde seria menos 5 era menos 5, entendeu? Então a resposta é essa, C é igual a 4, menos 5. Pronto, e é isso. Eu acho que o determinante acaba por aqui. Também tem a equação geral do determinante, entendeu? Eu vou explicar nesse vídeo mesmo. Pronto. Pronto, aqui é a equação geral da reta. Peraí, viu? Eu não fiz nenhuma questão do coeficiente angular. Nossa, eu esqueci do coeficiente angular também. Nossa, desculpa, Samara, mil desculpas. Eu esqueci de fazer uma do coeficiente angular.
Esqueci uma da equação geral da reta também. Pera aí, viu? Eu vou parar. Bom, Samara, depois eu faço os outros exemplos para eu te explicar melhor. Só que aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, equação geral da reta é uma equação geral, é a equação geral da reta, tá ligado? Tipo, eu não preciso explicar, é a equação geral da reta, que é ax mais by mais c igual a zero. Aí, para você achar o coeficiente angular, você pode achar pela equação reduzida da reta, que é essa daqui, ó, y igual a mx mais n. Você e também aqui tá os conceitos de coeficiente angular, que é coeficiente angular é a tangente do ângulo, ou coeficiente angular é yb menos ya e xb menos xa, né, sobre xb menos xa. E eu tenho que falar uma coisa. Na equação reduzida, que é y igual a x... não, peraí. É mx. Mx. Que é y igual a mx mais n. Tu sabe que m é coeficiente angular e n é coeficiente linear. Tem essa diferença. Então, na equação reduzida, todo número que tiver acompanhado de x, ele é o coeficiente angular. E todo número que tiver sozinho, ele é o coeficiente linear. Por exemplo, se tivesse uma equação desse jeito aqui, ó, y igual a 22x mais 314. Qual é o coeficiente linear? 314. Qual é o coeficiente angular? 22. Por quê? Porque o 22 é coeficiente angular, por quê? Porque ele está acompanhando o x. E o 314 ele é coeficiente linear, por quê? Porque ele está sozinho, ele não está acompanhando ninguém, que nem aqui, ó, tá vendo? Ó? Que nem aqui. Então isso é que nem aqui. E se fosse outro número também seria a mesma coisa. Então isso tem que entender que o coeficiente angular sempre vai estar perto do x e o coeficiente linear sempre vai estar sozinho. Aí, muitas vezes ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o coeficiente, ele vai te dar a fórmula geral aí para tu transformar em fórmula reduzida. Como por exemplo, nessa questão aqui, ó. Ele vai te dar a fórmula forma geral para você transformar em reduzida e descobrir quem é o m, né? Que é um coeficiente angular. Que é qual questão? Página 103, questão 24, letra A. Letra A. Página 103, vamos procurar aqui, ó. Página 103, questão 24. Questão 24, letra A. Essa daqui, ó. 3x mais 4y menos 6. Tu consegue ver, Samara, que esse daqui, que é isso aqui, ó. 3x mais 4y, não. É a mesma coisa disso daqui, tu consegue ver? Tu consegue perceber, ó, que o 3 ele está substituindo o A, o 4 ele está substituindo o B e o 6 ele está substituindo o C. Então isso daqui é uma equação geral da reta, beleza? E ele quer saber qual é a coeficiente angular, ele quer saber isso. Pronto, se ele quer saber isso, eu não posso pegar simplesmente a equação geral e tentar deduzir quem é o coeficiente angular, porque não dá. Você tem que transformar a equação geral em equação reduzida. Então, como eu transformo? Eu transformo como? Aqui, se você for ver na equação reduzida, o y está sozinho. Então, se você tem uma equação que tem y, tem x e tem um c, né, da equação geral, que eu vou até colocar aqui a equação geral, que é ax mais by mais c igual a zero. Então aqui, ó, quem seria o A? O 3. Quem seria o B? O 4. E quem seria o C? O 6. Beleza? Então, beleza. Aí, na equação, para você transformar a equação reduzida, você tem que deixar o y sozinho. Então, para você deixar o y sozinho, você tem que passar o y para o outro lado, isolar o y. Então, aqui, ó, o menos o 4y positivo, eu passei para lá negativo e repeti o resto aqui. Pronto, já deu para ver que eu já tenho a equação reduzida aqui. Eu já tenho a equação reduzida aqui, ó. Y sozinho, o coeficiente angular tá aqui
e o coeficiente linear tá aqui, beleza? Mas aí eu não posso deixar desse jeito aqui e dizer que o coeficiente angular é 3, simplesmente. Não, porque eu tenho que deixar o y totalmente sozinho. Ele tá até sozinho, mas tem um número do lado, então não pode. Aí aqui, o que é que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1, porque toda vez que tem uma equação que tem mais de um negativo, acho que é tipo assim, é mais de um negativo, tipo tem um negativo desse lado e tem um negativo desse lado, tem dois negativos, tem mais de um, tipo, eu não entendo por quê, mas você multiplica por menos 1, pronto, é isso que eu sei. Quando tiver pronto, eu acho que a regra é qual? É quando tiver um negativo sozinho, aí você multiplica por menos 1. Aí fica como? Aí você muda o sinal, né? Fica, aí em vez de ficar menos, fica mais. Aí aqui em vez de ficar mais, fica menos. E aqui em vez de ficar menos, fica mais. Beleza? Então, beleza. Aí fica 4y igual a menos 3x mais 6. Aí eu vou passar o 4 para o outro lado. Aí eu não posso dividir tudo. Eu posso dividir tudo por 4. Só que aí eu dividi o 3 por 4 e o 6 por 4. Então eu botei o 4 dividindo nos dois, não só num, tá ligado? Aí beleza, aí ficou como? Ficou y igual a menos, ó, porque era menos daqui. Aí já que aqui tava positivo o 4, não tem? Já que aqui tava positivo, ele passou negativo, então fica menos em cima, menos embaixo, então boto menos aqui. Menos 3 sobre 4. X mais menos 6 sobre 4, entendeu? Esse aqui, pronto, se ele tivesse pedindo o coeficiente linear, você ia colocar isso aqui, ó, menos 6 sobre 4. Só que ele pede o coeficiente angular. E qual é o coeficiente angular? É esse aqui. Então você deduz que m, que é o coeficiente angular, é igual a menos 3 sobre 4. Ponto. Pronto. Você transformou a equação geral em equação reduzida, depois isolou totalmente o y, né? Aqui eu fiz tipo a primeira parte, eu isolei o y mais ou menos. Aí aqui eu terminei de isolar o y. E aqui eu descobri qual é o coeficiente angular. E se, por exemplo, a questão for desse jeito aqui, ó, que ele te dá o plano cartesiano, o ângulo e tudo, ele dá isso tudo. Você dá para saber, só de olhar, você dá para saber qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Uma definição de coeficiente angular é a tangente do ângulo, entendeu? É a tangente do ângulo. Que eu vou até te explicar como é que tu sabe a tangente bem rapidinho, é bem fácil, é sério, é bem fácil mesmo. Eu vou até já procurar aqui no meu caderno para eu te explicar bem certinho. Então, o coeficiente angular sempre é a tangente do ângulo. Qual é a tangente de 60? Deixa eu só dar uma olhada aqui, viu? Porque eu não tenho decorado. Mas eu vou até te ensinar já. Pronto, eu vou até te ensinar. Para você saber, Samara, quais são as tangentes dos ângulos, é só você decorar só esses aqui, ó. 30, 45, 60 e 90. Decorando esses, pronto, acabou. Por quê? Porque se sabendo que 30 é raiz de 3 sobre 3, 45 é 1, aí 0 é 0, né? Mas 45, a tangente de 45 é 1, a tangente de 60 é raiz de 3 e a tangente de 90 não existe. Quando você for para 120, 135, 150 e 180, é só você percebeu que aqui eu fui do raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Aí aqui eu fui raiz de 3, 1 e raiz de 3 sobre 3 também. Tipo, eu só peguei aqui e troquei. Eu só virei, tá ligado? Eu tava aqui, aí eu virei pro outro lado. É praticamente isso. Então, você decorando esse daqui, você repete aqui ao contrário, né? Como se fosse indo e voltando. Tem, ó, tá indo, aí aqui tá voltando. E aqui coloco menos, entendeu? Aí, tipo, de 180, qual é o próximo? Eu não sei qual é, mas tipo assim, os próximos aqui, tal, 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 aqui é os outros ângulos, vamos dizer. Aí seria o quê? Seria o mesmo esquema daqui. Seria raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Aí você muda o sinal de novo. Então aqui não vai ser negativo, aqui vai ser positivo. Então aqui seria, o próximo ângulo seria o quê? Raiz de 3 sobre 3. Deixa eu botar aqui. O próximo ângulo seria o quê? Raiz de 3 sobre 3. O próximo ângulo seria o quê? 1 positivo. E o próximo ângulo seria o quê? Seria raiz de 3 positiva. Raiz de 3 positiva. E o próximo ângulo seria o quê? Seria o... Não existe, né? O próximo ângulo não existiria. A tangente, né? A tangente do próximo ângulo não existiria. Então é isso. Você decorando essas 4 primeiras aqui, ó, 30, 45, 60 e 90,
Você decorando que 30 é raiz de 3 sobre 3, 45 é 1 e 60 é raiz de 3, é só você, quando for para outros, né? Outros maiores, você pega aqui indo, aí bota voltando e bota o menos. Aí aqui, 0, que é aqui, ó, 0, indo, não tem, voltando negativo, 0, indo positivo, não tem, aí aqui para frente, voltando negativo, aí 0, entendeu? E vai assim até acabar, até 360, tá ligado? Até dar o 360 todinho. Isso são todas as tangentes, então pra você saber é bem rapidinho. Então, qual é no livro, qual é a tangente? Cadê o livro? Ah, tá aqui. Deixa eu só achar de novo o bagulho. Página 103, não acho? 103, bora. Aqui, pronto. Então, se tá aqui, ó, 60. Aqui é o coeficiente angular. Então, qual é a tangente de 60? Tangente de 60 é raiz de 3. Então, qual é o coeficiente angular, que é o m, é igual a raiz de 3. Entendeu? E qual é o coeficiente linear? O coeficiente linear é sempre o ponto y, tá vendo que é o ponto y, a coordenada y, do ponto que passa pelo eixo da ordenada. Esse ponto não está encontrando com o eixo da ordenada, da reta, ó a reta aqui. Aí o ponto da reta que bate no eixo da ordenada, se ele te der as coordenadas, você já sabe o ponto linear. Porque é o quê? Que é o y desse ponto. Então aqui o ponto linear é igual a 5. Pronto. Aí se ele te desse outro, aí você ia saber o quê? Que o m é a tangente do ângulo. Então, m é igual a 45. Qual é a tangente de 45? Eu acho que é 1, eu acho. Aqui, ó. Tangente de 45, 1. Então, tangente de 45, cadê? É igual a 1. E o coeficiente linear dessa plano cartesiano? Aqui, ó. A coordenada do ponto que passa pelo eixo y. Menos 2. É sempre o y. Você nunca pega o x, é sempre o y. Então, o corro é menos 2. De 30 é raiz de 3 sobre 3. E qual é o... Ó, aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Aqui, ó. Isso é o coeficiente linear dessa daqui, dessa letra C. E qual é o coeficiente angular? Foi mal. E qual é o coeficiente linear? É o y do ponto que da reta que passa pelo eixo da ordenada, pelo eixo y. Aqui é o ponto que bate nela, o ponto da reta que bate no eixo da ordenada. Aí qual é o y dele? É 1. Então, n igual a 1. E m igual a tangente de 30. Ele não te dá o ângulo, então é 30, então é tangente de 30, que é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Aqui, ó. 30 raiz de 3 sobre 3. Se ele pedisse a de 120, seria menos raiz de 3 aqui, ó. 135, menos 1. 150, menos raiz de 3 sobre 3. Aí 180, 0, repetindo aqui. Aí vai voltando, tá ligado? Aí fica tudo que eu falei aqui, só que positivo. Aí depois um não, né? E vai assim, vai repetindo até dar 360 graus. Então, tipo, na prova de matemática, eu até aconselho tu já começar fazendo essa tabela, tá ligado? Simplesmente começar e fazer essa tabela para não se esquecer. Essa tabela também eu aconselho fazer as fórmulas para tu não se esquecer. Tipo, pega no cantinho da prova assim e bota lá as fórmulas e a tabela. Eu, pelo menos, vou fazer isso, tá ligado? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu te ensinar. Aqui, ó, eu te expliquei como transformar a equação geral em equação reduzida. Eu te expliquei como fazer o determinante. Falta mais alguma coisa, não falta? Deixa eu ver aqui, viu? Vou ver se falta mais alguma coisa, mas eu acho que é só isso. Pronto, Mara. Faltou eu falar sobre o quê? Sobre isso daqui, ó. A equação do coeficiente linear. Se, por exemplo, ele não te der nenhuma fórmula da equação geral para descobrir qual é o coeficiente angular e não te der nenhum plano cartesiano e ele só te der as coordenadas de A e B ou C e B e tal, você vai ter que fazer a equação, que é essa daqui, ó. A equação é essa daqui, ó. M, que é o coeficiente angular, é igual a YB menos YA sobre XB menos XA. Lembre-se, esse Y sempre tem que estar em cima, sempre. Se tu colocar o X em cima, tu vai errar. Tem que ser o Y, lembre disso. O Y tem que estar em cima. E se no Y eu coloquei B e depois A, embaixo tem que colocar B e depois A.
Se eu colocar BA e depois AB, vai ficar com o sinal trocado. Aí não pode. Então se lembre, X sempre embaixo, Y sempre em cima. Se eu começar com B, o de baixo também começa com B. Se eu começar com A, o de baixo também começa com A. Então vamos lá, vamos fazer essa atividade que eu acabei de inventar. Qual seria a fórmula? Seria y a menos yb sobre xa menos xb, ó. Sempre o segundo é o b, o primeiro é um a, já que eu comecei com esse. Então pronto, agora eu vou substituir, né? Então qual é, peraí, vamos, dá pra ver quase nada, né? Qual é o YA? O YA é 2. Então eu coloco 2 menos. Quem é o YB? O YB é 6. Então eu boto 6 e sobre XA, que é um XA, menos 2. E quem é o XB? 3. Então mais 3. Não, mais não, menos. Aí já que é mais, aí fica menos, né? Porque menos com mais é menos. Menos da fórmula mais com o mais do 6 fica menos. Que menos com mais é menos. Então bota menos. Então vai ficar como? Vai ficar coeficiente linear. Pode ser que não exista porque eu coloquei coisas aleatórias, mas na questão vai ser mais ou menos isso. Pode ser que o coeficiente lá não exista, entendeu? Ó, 2 menos 6 fica menos 4, né? Mais com menos é menos. 2 menos 6 é 4. Aí pega o sinal do maior, que é o 6. Então fica menos 4, beleza? Aí, menos 4 sobre menos 2 com menos 3 é o quê? Menos com menos mais. 2 mais 3, 5. Então, eu já sei que aqui é um 5. Aí pega o sinal do maior, que é o 3, que é menos, e coloca menos. Pronto. Aí fica menos 4 sobre menos 5. Aí aqui, de novo, você vê se tem como reduzir ao máximo. Só que aqui não tem como reduzir, vai ter que ser assim mesmo. Então, o coeficiente angular do ponto A e do ponto B, que as coordenadas é menos 2 e 2 e 3 e 6, o coeficiente angular deles é menos... Aí não ficaria menos 4 sobre menos 5. Acho que poderia, mas é melhor você colocar desse jeito aqui, ó. Colocar um menos, ó, isso aqui é um menos, aí bota 4 sobre 5, entendeu? Ficaria tipo assim, ó. Eita, errei, foi mal. Ficaria assim, ó. 4 sobre 5 e aqui um menos, entendeu? É o que tá aqui, só que não dá pra ver porque aqui é preto. Aí não dá pra ver a minha linha do lápis. Mas ficaria desse jeito aqui, ó. Entendeu? É a equação toda negativa. Eu acho que seria assim. Mas eu acho que pode ser desse jeito. O ruim é isso, é porque eu não tenho certeza. Então eu não posso nem falar nada. Mas acho que se tu colocar menos 4 sobre menos 5, eu acho que tá certo. Então é isso. Tá ligado? Isso é se ele pedir o coeficiente angular e ele não te dá a equação e não te dá a equação e nem te dá o plano cartesiano. Aí tu vai ter que usar a equação, que é essa daqui. Beleza? E quando te der os pontos, pronto. Tendo isso, você vai tirar um 10 nessa prova. Bom, Mari, eu esqueci de novo de mais uma coisa, que é o quê? A área do triângulo. O que é a área do triângulo? A fórmula de área do triângulo é o determinante sobre 2. O determinante, tu já sabe o que é. Que é isso daqui, ó. Que é isso daqui, ó. Entendeu? Então, ele vai te dar, provavelmente, os pontos. Os 3 pontos. Entendeu? Vai te dar o ponto A, ponto B e ponto C. E você vai fazer o determinante. Com esse determinante, você coloca nessa fórmula, que é a fórmula da área do triângulo. Também lembra dessa fórmula aqui, que é o determinante sobre 2, dividido por 2. Esse módulo quer dizer que o quê? Que mesmo se o determinante der menos 2, você vai colocar 2. Você nunca vai colocar um negativo. Esse módulo aqui indica que tipo nunca vai ser negativo, sempre vai ser positivo, entendeu? Então, beleza. Então, d sobre 2, ele vai te dar os pontos aqui, você coloca no determinante, né? Faz as duas linhas, bota um e coloca os pares aqui, né? Ó, XA e YA, XB e YB
e x, c, y, c. Beleza? Ó, certinho aqui. E se ele só te dá 2, você vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Eu não sei se ele vai te dar só 2 não, nesse caso de área do triângulo, mas pode ser que ele dê, então eu não quero, não ter nenhum perigo, tá ligado? Então você coloca o quê? Já que ele colocou sem coisa, vamos imaginar que o A é 2 e 2, ou coordenada, e o B é 4 e menos 6, tá ligado? As coordenadas. Você vai colocar o quê? Já que ele não te deu C, então você vai colocar, no lugar do C, você coloca só um X e Y, tá ligado? Aí no lugar do A, você coloca 2 e 2. E no lugar do B, você coloca 4 e menos 6. 4 e menos 6. Aí vai ser mais ou menos a mesma coisa que eu disse nesse daqui, ó. Praticamente a mesma coisa que eu disse nesse daqui. Que é o quê? É que você vai fazer a multiplicação. Vai colocar isso aqui. O 4 para cima, o x para baixo, o 1 para cima, 1 para baixo. Aí vai multiplicar esses daqui, aqui e tal, vai multiplicar certinho isso aqui. Aí aqui vai mudar o sinal. Aí aqui você não muda o sinal e beleza. Multiplicou tudo. Aí vai sair provavelmente o quê? Desse lado vai sair um número com x e desse lado vai sair um número com x. Desse lado vai sair um número com y e desse lado vai sair um número com y. E dos dois lados também vai aparecer um número sozinho. Aí você faz o quê? Você soma os semelhantes. Y com y, x com x e nada com nada. Aí vamos dizer que deu desse lado deu 10y, 10x e aqui. Tente sempre começar pelo x, tá ligado? Bom, parou de gravar. Ei, Maria, e agora que eu percebi, pô, que a imagem tá uma merda do WhatsApp. Sempre me esqueço que ele perde qualidade. Então eu vou tentar ficar mais perto. De agora em diante, né? Agora que eu percebi que a imagem. E agora que eu me lembrei que a imagem ficou horrível. WhatsApp de merda. Bom, mas como eu tava falando, né? Tipo, você vai dar aqui, aí vai dar um y aqui, x ali e sem nada com nada pra lá, tá ligado? De um lado sempre vai ter um com incógnita x, do outro lado também, provavelmente. Se não tiver também, não tem problema. Mas vamos lá. Eu ia dizer pra tu que sempre comece pelo x. Pelo x, depois vai pelo y, depois vai pelo c, pra ficar bem na equação geral, tá ligado? Então, ele quer que você pegue e aí você vai somar os semelhantes. Vamos dizer que aqui deu 10x e aqui deu 10x também. Aí fica o quê? 20x. Aí você bota 20x. Vamos dizer que aqui deu menos 10y e aqui deu 10y. Dá menos 20y. E vamos dizer que aqui deu 10 normal e 10 normal. Fica mais 10. Entendeu? Vamos botar só aqui. Mais 20, quer dizer. 10, 10, 20. Mais 20. Pronto. Aí isso seria a equação. Ó, viu que tipo, provavelmente ele não vai te dar só 2, ele sempre vai te dar 3, porque tipo assim, daqui, aí eu faço o que, tá ligado? Até eu tô perdido. Tá? Não tem como fazer o que aqui. Então, tipo, se ele pedir a área do triângulo, você vai ter que ele vai te dar as 3 coordenadas. Mano, é quase certeza. Se ele não te der as 3 coordenadas, eu não sei não o que fazer, nem eu sei. Mas, ó, porque se ele te dá só 2, vai dar essa equação geral aqui, né? Uma equação geral. E tipo, não tem o que fazer equação geral para botar na fórmula, não tem. Diretriz, não tem como. Ele provavelmente vai te dar os 3 pontos para você botar na fórmula, beleza?